Vamos nos, vamos nos colocar inteiros aqui e agora. E nesse estado de presença, nesse aqui e agora, não existe problema. Está tudo certo. A gente observa no nosso corpo se tem algum ponto de tensão. A gente dá oportunidade, nesse momento, de investigar nosso corpo com a ajuda da respiração. A gente alivia essa tensão. Nos permitimos também que a cada exalação a gente coloque para fora algum mal-entendido, algo que nos deixou chateado, alguma angústia, um conflito. A gente apenas coloca para fora. Nos permitimos eliminar. E assim, a cada inspiração a gente sente mais paz e equilíbrio interior. Focando no ponto entre as sobrancelhas, a gente visualiza uma chama dourada. Focando nesse ponto, a gente entoa o mantra Om 3 vezes. Om, a gente faz uma profunda respiração. Tomamos uma profunda respiração. Om. 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 Sahana Vavatu. Sahano Punaktu. Sahaviryam Karavavahe. Tejasvinavaditamastu. Ma Vipishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. A gente pode abrir os olhos no nosso tempo. Namastê, irmão. Então, hoje, dia 30 de agosto, encerramos a nossa última reunião do mês de agosto, então, com o segundo capítulo do livro Reino dos Deuses, parte 1. O nosso objetivo aqui é a gente concluir esse segundo capítulo, que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, é pequeno, é curto, porém, ele deixa, assim,
traz algumas, pelo menos assim para mim, alguns questionamentos. Não foi tão simples e nem digo que eu entendi, né? Estamos aqui juntos para tentar entender. Eu assim, aproveitei para ir além do capítulo, pensar o que ele estava querendo dizer, o Geoffrey Hodgson, né? Tentando entender além do que está exatamente escrito ali, tentando pensar o livro como um todo. Eu não sei se aqui alguém chegou já a ler o livro todo antes, eu não, eu até já cheguei a ler algumas partes, mas por ser um livro, né, complexo, talvez ele está indo, né, devagar para explicar todo ele vai desvendando, né, vai abrindo, concedendo parte por parte esse panorama de algo que é muito maior. Eu vou compartilhar com vocês o livro, né? Mas antes, eu vou mostrar aqui, né, para vocês uma imagem que eu peguei na internet. Vocês estão vendo esse quadro? Tá, então, porque assim, esse livro vai tratar, né, dos devas, né? A gente está falando sobre isso, né? Então, a evolução, né, a gente tem aqui algumas linhas de evolução, e a linha dos devas, né, ele corre em paralelo ao do ser humano. Então, mas aqui o que eu acho que esse capítulo está tentando trazer para a gente é, é, é que, apesar de correr paralelo, não sei se Luciana, o Ives, Luciana, vocês estão conseguindo ver, né? Mas a gente tem aqui, ó, os anjos, né? Anjos, silfos, né? E então aqui a gente tem os espíritos das nuvens, da água. Então a gente vê que essa evolução, ó, tá aqui espíritos da água, inferiores, espíritos etéricos, formas etéricas, né? E formas variadas etéricas. Então é essa linha aqui, essa daqui que vem das algas marinhas, peixes, aí a gente vai para os espíritos da natureza, espíritos das nuvens, vem também, está seguindo essa linha dévica, de evolução dévica. Aqui a gente tem os gnomos, aí depois vai para os espíritos do fogo, até também chegar nos anjos, né? E aqui fungos, bactérias, insetos, fadas, espíritos do fogo. Aqui ervas, cereais, formigas, abelhas, criaturas, espíritos do fogo. E aqui a gente vê a humanidade. Então, são paralelos, né? São evoluções que ocorrem paralelamente. Então, os devas, os anjos, eles nunca vão ser humanos, né? Mas tem esse contato, e é essa a relevância desse livro, né? Porque os anjos, eles são, né, expressão da lei, né, do karma, eles são cumpridores, e eles ajudam, né, os seres humanos na construção. Então, é o que a gente vai tentar investigar, ver nesse capítulo que a gente vai ler agora, um pouco do que eu tentei, um pouco do que eu compreendi. Ele vem falar pelo aspecto da ciência, mas mostrando, e ali nas entrelinhas, o que eu entendi no final do capítulo, o que eu percebi é que como nós somos agentes co-criadores, e como os anjos estão conosco, ajudando, né, a construir esse mundo, né? Então, acho que assim, eu quis trazer isso para a gente lembrar, né, que apesar de serem linhas diferentes, né, ocorrem em paralelo, mas existe essa fraternidade, né? Então, né, eles são os agentes do karma, mas nós, né, que estamos aqui
agindo, né? Que vamos assim deflagrar essa lei, né? Então, deixa eu ver se tenho mais alguma coisa para falar, porque eu trouxe, inclusive, os fundamentos de teosofia, esse livro aqui do Jinarajadasa, né? Até porque eu, antes de vir para cá, como aqui tem esse diagrama, antes um pouquinho eu abri esse livro aqui para ver se tinha alguma coisa aqui para falar. Então, antes de abrir esse estudo, eu vou ler aqui um pouquinho o que está antes desse diagrama aqui, dessa figura no livro. Então, duas dessas correntes são a da humanidade e uma paralela a esta, chamada evolução dos devas ou anjos. Como já mencionamos, a vida humana em seus períodos anteriores foi vida animal, vegetal, mineral e elemental. Todavia, dessa mesma vida mineral, a vida se desvia por um outro canal, através dos estágios de formas vegetais, formas animais e depois formas de espíritos da natureza ou fadas da tradição, por desabrochar nos anjos ou devas. Existe uma outra corrente paralela, mas da qual pouco se sabe. É a vida das células com as suas fases primitivas e as posteriores. Provavelmente há também uma corrente de vida distinta que passa pelos elétrons, íons e elementos químicos. E hoje a gente vai falar disso, mas não em termos de evolução. Outros tipos de evolução existem ainda em nosso planeta, mas devido à deficiência de informações a respeito, não consideraremos por hora. Vou ler mais uma parte aqui. Do reino mineral se nota a ascensão de 6 correntes distintas que convergem para os adeptos ou homens perfeitos, os devas sem forma, arupa devas, ou anjos superiores, culminando num tipo de entidades sublimes chamados de anshorrans, que é lá no ponto mais alto, onde está ali anjos, né? Acredito mental superior, vai ser o de Anshorran. Não sei. Ou são os espíritos É solares? ali mesmo. É isso aí, Raquel. A ideia é essa mesmo. Mas agora eu estou aqui na dúvida. O Lindemann, né? Até brinca que a gente é estagiário de Anshorran. É isso aí mesmo. Tá? É ali mesmo. Eu acho que é ali, ó, espíritos solares, onde ali é o de Anshorran, onde é ali, né? Dessas 6, somente 2 se utilizam da matéria física em seus estados mais sutis ou etéricos, né? Primeiro e terceiro... tá. E depois, como silfos, edificam formas com a matéria astral. Uma outra corrente constrói organismos que vivem na água, enquanto 3 outras se servem de formas que vivem na terra. Uma única dessas 6 correntes de vida conduz a humanidade. As outras 5 entram na evolução paralela dos devas ou anjos. Bom, eu não cheguei a ler isso daqui, então eu não sei se... Mas é basicamente isso, né, que eu queria trazer, que tem uma outra evolução da vida, mas a gente vai vendo para frente. Aí, além disso, eu também separei aqui um textinho. Eu não li esse livro, né? Esse que eu vou mostrar para vocês agora. Eu li apenas uma parte desse livro, mas eu separei aqui também, que é do Geoffrey Hodgson, que é o Diário Oculto. E também vai para ilustrar um pouco do que, antes de pegar no capítulo. Bom, então aqui a gente está na página 26 do livro, deixa eu mostrar aqui, Luz do Santuário, que é o Diário Oculto do Geoffrey Hodgson. Tá? Aí, ei, Margarete, boa noite. Margarete chegou aqui. Imagina!
começando agora? A gente está começando. Eu achei uma coisa, eu trouxe uma coisa para ajudar, né? Vou levar de volta. Tá. Vou continuando aqui, tá? Então, a gente está aqui, eu abri o livro aqui do Luz do Santuário, Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Vou mostrar para vocês aqui só o índice, né? Vou passar aqui, fazer um sobrevoo aqui no índice para a gente ver. Eu vou ler essa parte aqui, ó, Lembranças de uma Vida. Eu vou ler um parágrafo, tá? Mas então, esse é para quem não conhece, esse é o livro. Santuário, Diário de Luz do Santuário. A gente não está falando sobre músicas, não. Hoje é sobre... Hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo do livro O Reino dos Deuses. Margarete chegou no nosso estudo sobre música, né, na palestra da música. Não sei se você está achando que hoje a gente vai ser sobre música, mas mandei para você a programação. Só que eu achei o livro do Reino dos Deuses. Que ótimo! Só que é uma versão antiga, é outra editora. Sim, apressamento. Então, a gente... Para poder ficar mais ouvindo. Legal. Vamos só esperar um pouquinho, a gente já coloca. Então, vou ler aqui uma parte que seria importante que você não escutasse. Vocês estão me escutando bem? Tá. Então, gente, nessa parte aqui, o grande arcanjo Beteuda se revela, tá? Jane e eu estávamos descansando numa encosta à margem do que restava da floresta de Faia. Eu estava ditando para ela minhas observações, enquanto estudava a vida das fadas ao nosso redor, quando notei uma fada especialmente linda, associada com uma árvore a uns 50 metros de distância. De repente, e inteiramente, sem que eu solicitasse, tive uma tremenda expansão de consciência. Parecia que todo o céu se abriu e tornou-se pleno de luz, e fui elevado a uma altura a que jamais tinha alcançado. Tudo estava radiante com a luz que nunca existiu no mar ou na terra. Gradualmente, enquanto eu procurava me ajustar a essa nova experiência numa consciência mais elevada, creio que deve ter sido pelo menos no nível causal, tornei-me ciente da presença de um grande ser evangélico de cuja consciência começou a fluir para mim uma torrente de ideias a respeito da vida, das forças da consciência do universo, pois essas realidades se expressam tanto para seres angélicos quanto para humanos. No quanto me foi possível discernir na luz brilhante, ele era divinamente belo e divinamente belo. Era divinamente belo. É divinamente belo, eu devo dizer, pois o elo com ele jamais foi interrompido. Uso o pronome masculino somente por conveniência. Ele era majestoso, parecendo um deus, impassível e totalmente impessoal. Num determinado momento, ele me comunicou que podia ser referido pelo nome de Beteuda, um amigo meu judeu, conhecedor da Cabala, mais tarde deu o significado desse nome como sendo o anjo da casa de Deus. Aí aqui que é importante, que eu acho que comunica com o nosso capítulo de hoje. Como instrutor, Beteuda começou a me comunicar conhecimento a respeito das hostes angélicas, e especialmente da possibilidade da fundação de um grande movimento que ele mesmo intitulou a Fraternidade dos Anjos e dos Homens. Ditei para minha esposa Jane, à medida que a mensagem chegava a mim, perdendo algumas partes porque eu estava muito além da consciência ordinária para trazer tudo para baixo em nossa fala usual.
estava fluindo para minha mente numa linguagem extremamente elegante de um tempo que viria em que a fraternidade realmente seria estabelecida entre os humanos da nossa terra, juntamente com a companhia, cooperação e genuína fraternidade entre os anjos e a humanidade. Bom, eu vou encerrar aqui, mas era esse tópico, né, que eu queria mostrar, que o Geoffrey Hodgson, né, fala, né, nos seus livros, dessa fraternidade dos anjos, né, dos homens e dos anjos. E assim, eu acredito que seja um motivo, né, desse, um pouco do que eu pude entender, um pouco do que está aí nas entrelinhas desse livro que nós estamos, principalmente desse capítulo agora, que ele vai falar de ciência. E aí, o título é Ciência Antiga e Oculta. E aí já me deu assim, um certo pânico na hora que eu comecei a ler, porque eu falei, ai, meu Deus, elétrons, prótons, meu, pronto. Aí, mas, né, é um capítulo importante. Eu aí, quando a gente começa a falar de ciência antiga e moderna, eu não sei se vocês conseguem acompanhar aqui a minha transição aqui de tela, que eu mudei agora. Vocês deram para ver? Deu para ver? Deu, passou? Tá, então, ciência, eu estou aqui significado da ciência. um significado de ciência, né? Então, é a reunião dos saberes organizados e obtidos pela observação, pesquisa, demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos racionais. Então, agora eu vou voltar para cá e a gente pode iniciar. Então, acho que a primeira coisa foi se entender. Então, ciência, né? É o estudo dos fatos, né? Da observação da natureza, das leis da natureza, né? E de forma sistemática, né? Reunindo isso num sistema. Então, agora a gente pode começar a leitura. Alguém quer fazer a leitura? Eu vou começar, então, e depois a gente passa aí na sequência, a gente dá a vez aí para o Luciano, Ives, Luciana, nessa ordem, pode ser? As declarações de alguns cientistas modernos relativamente à natureza e construção da matéria universal coincidem muito de perto com os ensinamentos da filosofia oculta através dos séculos. A pesquisa da verdade, dirigida no tempo atual pelos cientistas físicos, está conduzindo a concepção materialista para a transcendental. O conceito mecânico dos fenômenos científicos está sendo abandonado e o método de explicá-los pela construção de modelos está sendo tomado mais como obstáculo que propriamente como auxílio à compreensão. Em uma geração da ciência física, deu as costas ao conceito mecânico e a tais modelos. Sir James Jeans diz... Você está preparando? Tá, já achei. Uma revisão da física moderna mostrou... Peraí, gente, dá licença, eu vou fechar aqui a porta. Poxa, tem batuque aí, Raquel? Tem a reunião dos tambores aí hoje, não? Hoje, aqui, gente, é um espaço, né, que tem muitas atividades culturais e tem aqui no mesmo horário que a gente uma oficina de tambor, algo assim. Ótimo para nós, né, gente? Ó, então, o Sir James Jeans diz: uma revisão da física moderna mostrou que todas as tentativas de modelos ou ilustrações mecânicas falharam e devem falhar.
porque um modelo ou ilustração mecânica deve representar as coisas como acontecendo no tempo e no espaço, enquanto que se tornou claro recentemente que o processo final da natureza não ocorre, nem tampouco admite representações no tempo e no espaço, né? O que eu entendi aqui é que essas ilustrações mecânicas, né, elas são, esse conceito mecânico, ele é muito estático, né? Então, por isso que, né, ele falha. Viva ainda a memória de proeminentes homens de ciência que proclamavam que na matéria se tinha de encontrar a promessa de vida. Essa afirmativa foi depois anulada. O átomo, como uma partícula material, tem sido passível de subdivisão. Sabe-se agora que toda substância é composta de separadas unidades de eletricidade de polaridades diferentes, semelhante a minúsculos grãos de areia. A estrutura de todos os átomos é considerada presentemente como similar. Sua forma pode ser tomada como esférica e sua massa está concentrada no centro. Este núcleo é composto de nêutrons e prótons, sendo os primeiros neutros ou partículas descarregadas, e os últimos carregados de partículas de eletricidade positiva. Está cercado por um campo elétrico, formando um sistema planetário de partículas negativamente carregadas, chamadas elétrons, que se movimentam em trajetórias ou órbitas circulares ou elípticas. Alguém quer fazer algum comentário? Enquanto? O problema do modelo ou paradigma é que é uma tentativa de entender algo extremamente complexo, né? E isso nos leva a ilações ou interpretações equivocadas. A gente não vê o mundo como ele é, a gente cria representações mentais do mundo. Então, por exemplo, o que ele fala aqui, aquele modelo de Rutherford, de um átomo como sistema solar, um núcleo no centro, é uma representação extremamente primitiva e extremamente equivocada. Existem teorias mais elegantes que, no entanto, não conseguem abarcar, explicar certos fenômenos físicos, sobretudo que é infinitamente pequeno ou infinitamente grande, como, por exemplo, a teoria das cordas. Mas, de qualquer forma, esse modelo é um modelo que funciona, mas que apresenta problemas, né? E esse é um campo da física interessante. Mas, assim, do ponto de vista conceitual, eu gostaria de parar no que ele fala, que o problema é exatamente o modelo que a gente utiliza, às vezes, para representar determinado fenômeno. Então, isso é muito interessante de se ater. A gente busca representações. Só que representações não são, de fato, a coisa em si. A coisa de que se fala não é a coisa em si, né? É essa questão, eu acho que esse é o ponto muito claro. Então, por exemplo, quando a ciência ela pega, basicamente, a ciência tem uma coisa muito legal que nós, estudantes do Coutinho, devemos adotar. Eu sou um cara cético, né? Eu acho que nós temos que testar, exatamente esse também o que o Buda nos exorta, não acreditar meramente, piamente no que é dito. Isso é uma questão muito interessante da ciência. A questão é que a ciência ela tenta isolar determinado fenômeno sob determinadas circunstâncias e se esquece que, ao isolar esse fenômeno, ao criar um modelo, você acaba deixando de incluir fatores ou variáveis que, por nós, desconhecidos, que podem ser determinantes na manifestação desse mesmo fenômeno. Então, qualquer um de nós que estudou estatística sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem N variáveis, mas só que você descarta, e aí você tem uma questão, um viesamento que talvez coloque em risco o próprio experimento científico, porque você discrimina ou não leva em consideração determinadas variáveis, e isso pode contaminar o resultado final. Então, eu acho que o busilis do texto, o ponto fulcral do texto é exatamente isso. Temos que perceber que a nossa visão de mundo é meramente uma representação. Nós apenas vemos em nossa mente uma representação do mundo. E essa representação ela pode estar eivada de vieses, ou de crenças, ou de distorções, ou de filtros mentais.
E essa realidade, né, isso pode ser mudado até com o observador, né? É o que a física quântica, né, diz, né, que até a presença de alguém, né, faz diferença no experimento. O próprio ato de observar um objeto ou um fenômeno já altera o fenômeno em si. Portanto, não há uma separação entre sujeito e objeto, né? Observador, objeto e observação são a mesma e única realidade. E aí, o Ives, né, acho que o grande desafio nosso aqui agora é a gente entender esse capítulo, né, o motivo, né, o cerne da questão, por que o Geoffrey Hodgson está trazendo isso, né? E aí ele vai explicando cada vez mais, mas é intrigante ele trazer sobre esse aspecto da física, né, e colocando nesses termos. Isso na hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, bugou meu cérebro, né? Por quê? Por quê? Mas eu acredito, né, que ele vai justo até falar isso que você está falando, dessa questão da realidade, né, que não é a realidade, para a gente aprender a olhar as coisas como são, e aí ele fala isso um momento que a realidade é mental, então se a gente está criando, e que os anjos e os devas, eles ajudam a gente a criar, isso vai formando essas formas de pensamento, então eu acredito que é com esse intuito. Então, é um desafio. Para mim, está sendo um desafio esse entender, mas depois está me dando assim, um gostinho de quero mais, porque vai além do que está me desafiando. Bom, aí eu acho que acho que aqui, né, estou no conceito, não é? É o conceito. O conceito relativamente simples do átomo, no qual todos os prótons e nêutrons estão no núcleo e todos os elétrons fora dele, não é de maneira alguma final. Estão surgindo provas de existência de outras partículas elementares. Enquanto o universo todo é considerado como composto de átomos e cada átomo conhecido até agora como consistindo de combinações de partículas básicas acima relacionadas, outros tipos de partículas têm sido descobertos. Um deles é o pósitron, ou elétron positivo, o qual tem a massa de um elétron. Suspeita-se que o nêutron seja um par protoelétron, uma estreita combinação de prótons e elétrons. O mesmo considerado por muitos como sendo o agente de coesão em toda substância, foi descoberto nos raios cósmicos. Alguém quer fazer algum comentário ou então continuar a leitura? Ives, o seu microfone está desligado. Não sei se você está tentando falar. Não, eu não comentei, não. Eu falei para mim mesmo. E o pior é o seguinte, nós estamos falando apenas de cerca de 7%, ou 7 a 8% do que compõe o universo, que é a matéria. Né? Os outros 92% continua inteiramente desconhecido para a ciência. Lembrando que 72% do universo é constituído por energia escura, né? Algo em torno de 20% por matéria escura e apenas 8% por matéria como nós a conhecemos. Então, nós estamos falando apenas de 8% do universo conhecido, que é mais intrigante. E aí a gente está falando de uma expansão do universo, né? Raquel. Oi, Lu. Tem um documentário, talvez vocês tenham assistido, assim, eu recomendo. Quem somos nós? Não me lembro, parece que eu assisti na History, bem interessante, sabe? Sobre o olhar do observador, sem julgamento, né? Preconcebido. É igual quando você saboreia uma maçã, você já tem tudo ali na memória. Então, você já faz uma representação de algo que você experimentou.
Eu vejo muito isso também quando um gatinho ele nasce, não precisa de você, você coloca a areinha lá, você não precisa ensinar, automaticamente ele vem e já faz aquele, né? Você vê, é uma prova né, de que esses bichinhos também têm a memória, né? A memória ali que eles vêm trazendo de acordo que eles vão evoluindo e na sua reencarnação. É muito bacana, porque não precisa, automaticamente, eles já sabem. É muito lindo, sabe? Para mim, quando eu vejo isso toda vez, e eu recomendo esse documentário, tá? Quem quiser assistir, ele tem no YouTube. O Ives está mostrando aí. É porque você está no celular, você não está vendo. Mas o Ives está com ele aí na mão. Ah, então ele conhece. Eu também já assisti, mas já tem muito tempo. Foi bom, vou assistir de novo. Esse documentário é da década de 2000, e eu me lembro que uma reunião da Sociedade Teosófica, quando eu era membro, a gente apresentou esse documentário juntamente com outro, que é mais antigo ainda, chamado O Ponto de Mutação, em inglês Mind Wolf, né? Baseado na obra Fritjof Capra. E é interessante porque O Ponto de Mutação aparece um político estadunidense, né, que vai passear naquele castelo de Saint-Michel, na França, que a gente depois descobriu que é Al Gore, né, o vice-presidente, o presidente norte-americano derrotado nas eleições pelo Bush, né? E esses dois documentários a gente exibiu, se não me falha a memória, em 2001 ou 2002, mais ou menos, na Sociedade Teosófica aqui em Belo Horizonte. Ele é antigo, mas vale a pena assistir. Luciano, você queria falar? Esse daí é aquele que começa com a toca do coelho da Alice, né? Quem somos nós? Vou prosseguir, Raquel. Alguém quer fazer a leitura? Quer continuar? Posso falar, eu posso falar. Desculpa a voz, você está um pouco alérgica. Pode ser? Bora? Vamos lá. Essas descobertas de prótons e nêutrons nos núcleos estão conduzindo diretamente ao conceito oculto da ciência, de que toda matéria é uma forma de energia extremamente concentrada, cristalizada ou congelada. A equação de Einstein, cuja exatidão foi depois evidenciada pela bomba atômica, é E igual a mc elevado ao quadrado, tendo E como energia em hertz, m a massa em gramas e c a velocidade de luz em centímetros por segundo. Sir James Jeans, em Physics and Philosophy, escreve: para os materialistas, o espaço estava cheio de partículas reais, ativando umas sobre as outras energias que eram elétricas ou magnéticas ou gravitacionais em sua natureza. Essas dirigiam os movimentos das partículas e assim eram responsáveis por toda a atividade do mundo. Essas energias eram, sem dúvida, tão reais como as partículas que elas moviam. Mas a teoria física da relatividade mostrou agora que as energias elétricas e magnéticas não são reais. São meras construções mentais nossas, resultantes mais de nossos esforços mal dirigidos para entender os movimentos das partículas. Dá-se o mesmo com a energia newtoniana da... Próxima página. Gravitação e coenergia. Momento e outros conceitos que foram introduzidos para nos ajudar a entender as atividades do mundo. A ideia da estrutura da matéria torna-se, assim, cada vez mais abstrata. O próprio elétron, por exemplo, não é encarado somente como um separado corpo esférico, movendo-se em trajetórias geométricas. Uma outra maneira de figurar as partículas é como ondas que se concentram em volumes correspondentes, ou concêntricas a essas trajetórias. Este conceito é antes, por estranho que pareça a mente leiga, mais análogo ao ruído propagado a toda uma região. Uma espécie de tumulto no éter, mais intenso em certo ponto
e caindo muito rapidamente em intensidade à proporção que nos afastamos desse ponto. The ABC of Atoms, Bertrand Russell. A ciência oculta acrescenta a isso a existência de apenas uma indivisível, absoluta, onisciência e inteligência no universo. E essa vibra em toda parte, em cada átomo e ponto infinitesimal do cosmos inteiro. Há um plano na ação de forças aparentemente as mais cegas. A Doutrina Secreta, volume 1º. Cada partícula, chamemos-la orgânica ou inorgânica, uma vida. O sopro celeste, ou melhor, o sopro de vida, está em cada animal, em cada partícula animada, em cada átomo mineral. Algum comentário? Yes. A gente tem que ficar atento pelos estudos e que nos ajuda a compreender tudo isso dentro da gente, a mente como ferramenta. Porque é a mente que está mudando tudo. Às vezes, através até dos nossos estudos aqui, nós sabemos, né, que nós somos seres solares. Mas o que está fazendo a mudança, quando, assim, no complemento dos nossos estudos, que nós não podemos deixar que nós buscamos mais, nós buscamos a doutrina do coração, né? Onde está voltado todos os nossos estudos, os nossos interesses. Mas a gente não pode deixar de lado a ciência, né? A ciência material. E a consciência, que é o foco para dentro da mente, né? É a consciência que vai moldar a mente. A mente, ferramenta. Achei interessante a Luciana, porque ela briga com as palavras ciência e consciência, né? Mas eu acho que a grande sacada dessa página são duas ideias extremamente poderosas. A primeira ideia, no segundo parágrafo, se o problema, meu modo de entender, pegando a devida vênia HPB, né, a famosa, que ela fala lá, a heresia da separatividade, o grande problema que nós temos na concepção do mundo é a concepção de um eu atomizado. Então, essa concepção de átomos, de partículas, a começar pela própria definição da palavra átomo em grego, né, a parte mais, a porção indivisível da matéria. Isso não existe, né? Você pegar a menor porção da matéria como se algo estivesse distante, separado do contexto. Então, essa ideia é interessante da teoria das cordas, ou de que você joga uma pedra numa superfície de água e tudo se propaga como ondas, né? Isso é uma ideia extremamente interessante, mais avançada, que talvez seja necessário que tenhamos que capturar essa ideia para vencer esse modelo ainda um pouco primitivo, mas que funciona, de matéria dividida em átomos. A outra ideia poderosa está no parágrafo seguinte, que não existe, segundo a HPB, na doutrina secreta, no volume 1º, matéria morta. Matéria e espírito são duas polaridades que constituem o tecido inconsútil da vida. Elas não se separam. Então, mesmo uma rocha, mesmo no átomo, você encontra algo vivo. Isso é muito interessante. Isso é responsivo, e isso você encontra já experimentos de cientistas como aquele japonês, que eu esqueço sempre o nome, que ele usa experiências com cristais de água e deixa esse copo d'água, por exemplo, expostos a palavras como ódio ou amor. E depois ele tira fotografias disso. Então, mostra que a matéria ela é responsiva. Existe vida mesmo na pedra mais bruta que nós encontramos. E a concepção que nós temos que vida meramente é orgânica. Somente ela está presente em organismos vivos tais como nós, sobretudo mamíferos superiores como nós. Então, essa ideia é uma ideia extremamente poderosa, que a HPV diz: cada partícula, chamando orgânica ou inorgânica, é uma vida. Portanto, não existe nada morto.
Eu também destacaria isso, Ives, essa ordem implícita, né, dentro de cada átomo, de cada célula. E nesse livro que eu trouxe também do General Jadasa, eu separei uma parte também que fala sobre isso, que é de todos, que é o capítulo 11, Evolução da Vida, de todos os fatos que perenemente inspiram a vida, revelados pela teosofia, nenhum é tão empolgante como o que demonstra que a matéria, a vida e a consciência são três aspectos de uma unidade invisível. É impossível conceber uma matéria que não seja viva, nem uma vida que não seja consciente. E quando alguém se apercebe de que todas as formas de consciência, desde a do elétron até a de um Jian Shohan, são manifestações do Logos único e que, embora encerrado, aprisionado e não confinado, ele reside no elétron, começa então a viver num universo de perpétua luz, e a natureza em atividade nos reinos visível e invisível é para ele um resplendor da glória do inefável. Saber tal coisa, mesmo que só intelectualmente, adquirir uma nova visão de todas as coisas do céu e da terra, mas senti-lo e vivê-lo é descobrir uma exaltação, entusiasmo de que nunca se julgara capaz. Eu queria perguntar, porque eu acho que a Margarete também que tem quer fazer uma contribuição. Margarete? Posso ler? Não, mas você quer fazer algum comentário? Não, porque eu tenho um juramento aí que eu fico sem saber até onde eu posso falar. Na hora que eu abrir a boca, eu costumo disparar, é meio complicado, então melhor ficar calado. Tá, então peraí, vamos ver se tem mais alguém para fazer comentário dessa parte. Luciana, vocês querem tranquilo, só não entendi o que ela falou aqui, ó. Ah, tá. É porque ela não gostaria de falar, porque ela frequenta, né, uma ordem. Pode falar? Eu pertenço a uma escola de mistérios, que é a Ordem Rosa Cruz. Então, alguns conhecimentos, vamos dizer assim, se entrelaçam, né? Pode falar. Com outros nomes. Se não for sigiloso o mistério. Tem o juramento do sigilo. É aonde eu falo, é aonde eu não falo, entendeu? É complicado. Mas aquilo que você quiser falar e você acha que você pode, para a gente é ótimo, né? Uma ótima coisa. Ok. A minha visão aqui é um pouquinho diferente do que está aqui. Aí, na hora que eu começar a viajar, é meio complicado. Deixa eu dar mais um tempo. Então, vocês querem fazer alguma contribuição ainda nessa parte ou a gente segue? Porque agora já está terminado, vocês viram, né? Só tem mais um parágrafo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. De repente, o Ives poderia assim, me ajudar a refletir um pouco melhor sobre isso. O espírito, para ele manifestar, ele precisa da matéria. Então, às vezes, eu penso, os átomos, né? O próprio átomo é a matéria do espírito, eu fico pensando. Quando algo, tudo, seria. Essa analogia está correta, Ives? Eu só posso desajudar, pedindo a devida Vênia Manuel de Barros, né? Eu desajudo. Mas a ideia de HPB, segundo ela fala, para poder te provocar um pouco, é que não existe espírito sem matéria. E não existe matéria sem espírito. No começo da exposição, eu trouxe essa imagem aqui, ó. Tá vendo, Luciana? Sim, ela está aqui com ela aberta. E eu li
eu li uma parte do livro do General Jadasa, Os Fundamentos de Teosofia, e que ele vai falar assim, talvez possa te responder. Provavelmente, porque aqui a gente está vendo duas correntes aqui de evolução, uma dos anjos, né, que são várias, 1, 2, 3, 4, 5, são 5, né, que vai evoluir para os anjos, e uma da humanidade, que vai evoluir para os homens, para os adeptos, né? E aí, no livro, ele coloca assim, provavelmente há também uma corrente de vida distinta que passa pelos elétrons, íons e elementos químicos. Outros tipos de evolução existem ainda em nosso planeta, mas devido à deficiência de informações a respeito, não os consideraremos por hora. Então, ele está falando, existe uma outra corrente paralela, mas da qual pouco se sabe. É a vida das células com suas fases primitivas e as posteriores. Devemos lembrar também que a definição de HPB, e eu cito muito HPB, não porque eu seja um blavatskiriano, né? Eu não sou krishnamurtiano, mas eu admiro muito Krishnamurti. Hoje eu me aproximo mais do pensamento de Krishnamurti do que de Blavatsky, para vocês terem uma ideia. Mas Blavatsky falava... Você se lembra qual era a definição de Blavatsky sobre o que é um homem ou ser humano? Eu não consigo me lembrar. Segundo a HPB, ser humano é qualquer ser em qualquer parte do universo que é o elo ou a união entre o aspecto mais espiritualizado, o espírito, e aquilo que é mais materializado, ou a matéria. Então, provavelmente nesse diagrama que você apresentou, a gente vê um esquema de evolução para esse planeta. Há outras linhas de evolução de outros sistemas solares, de outros sistemas, e a gente pode aqui especular de outros universos. Então, isso é meramente um modelo que a gente utiliza. Estou aqui tentando provocar um pouco vocês, né? Bom, eu vejo o seguinte, pelo pouco que eu sei ou nada sei, e pelo pouco que eu recordo de HPB, tentando ser um pouco mais objetiva, Luciana, né? Não sei se você lembra o que é a definição o que vem a ser o Trikaya no budismo tibetano, budismo esotérico. Para você alcançar um estado budato, é necessário que você desenvolva corpos. Não corpos como esses materiais sutis. Mas a ideia que está por trás disso, que mesmo um estado de consciência tão avançado quanto o estado de um Buda, é necessário que esse estado ele se manifeste através de corpos. Ou seja, haja uma manifestação de um estado búdico. Então, tentando responder a Luciana um pouco mais claramente, Luciana, talvez, mesmo o espírito como um Deva, ele precisa de uma manifestação, para se manifestar, ele precisa encontrar seu padre, ou sua base, ou seu corpo, num plano que possa expressar a sua grandiosidade. É por isso que os espíritos solares, naquele diagrama, nós não conseguimos entender em sua grandeza, ou vê-los em sua grandeza, nesse estado de matéria que nós nos encontramos. Quanto mais sutil, quanto mais profundo é o nível de consciência, mais sutilizada é a matéria com a qual ele se expressa. Portanto, um Buda ele não pode se expressar plenamente, ou um adepto, ele não se expressa plenamente no nível material que nós nos encontramos. Não só porque a matéria não suportaria o nível vibracional, como também seria, tecnicamente dizendo assim, impossível uma comunicação verbal, como a introdução do livro do Hudson, em que ele passou por uma espécie de metanoia, né? Ele foi levado aos céus, uma figura de linguagem que ele cita, a consciência dele se aclarou, e lá um Deva se comunicou a ele de uma forma não verbal. Ou seja, é assim que é feita a iniciação. A iniciação não se dá no campo físico, se dá meramente no campo suprafísico, porque a matéria ela é incapaz de transmitir toda a linguagem, toda a informação, melhor dizendo, que advém desses campos, se é que a linguagem pode ser assim usada, desses campos superiores.
Na realidade, não são superiores, eles estão aqui agora. Só que nós não os percebemos. Seria a energia atômica, né? Aí, no caso, não seria nem mais... quando você fala energia atômica, nós estaremos falando ainda no nível material grosseiro, né? Do que a gente conhece como matéria. Lembrando que matéria é apenas aquilo que compõe 8% do universo. O restante, ninguém sabe o que é. Obrigada. Talvez a gente possa fazer uma brincadeira aqui, ó, o espírito é igual a massa, né, vezes a velocidade da luz, né? Então, quanto mais luz, mais sutil, né, menos massa, e quanto mais densificado, menos luz, mais som. A sua analogia foi legal, porque a gente percebe que na equação, espírito precisa da presença da matéria e vice-versa. Isso. Por isso que é falho qualquer tipo de abordagem dualista, né? A concepção me permite, com todo respeito àqueles que são católicos, mas um catolicismo medieval em que essa vida de danação, de provação, de sacrifício, de ralação completa, e você viver apenas no céu, né? Isso é meramente uma loucura, uma insanidade, um delírio, porque o céu está aqui, o inferno também está aqui, né? Então, não existe separação entre vida espiritual e vida mundana. Existe meramente só uma vida. Nós é que a fazemos mundana ou espiritual em função de nossas atitudes, ou como a Luciana muito bem falou, da nossa consciência. Eu gosto muito de um livro que eu tenho aqui em casa que me ajudou muito. É um livro de xamanismo. Eu tinha muito preconceito a esse tipo de ensinamento. Depois que eu li, eu já mencionei isso com a Raquel, ele me ajudou muito através das mandalas, né? Porque a consciência ela é nada mais que experiência e vai mudando de patamar de acordo com o nível que a gente alimenta essa consciência. Se é para o lado mais sutil ou se é para o lado mais material, né? É o peso, né? A dualidade. Me ajudou muito porque a gente voa, né? Eu, por exemplo, dou umas voadinhas. Então, eu tenho que estar sempre, epa, segura aí, né? A consciência segurando a mente, senão você voa. Sei, eu sou assim meio... Sim, e lembrando, evocando o símbolo Rosa Cruz, extremamente bonito, que é o símbolo da cruz, que floresce na rosa. O que é a cruz? A cruz basicamente simboliza o intercruzamento entre o espírito, ou que é imagético, é uma expressão que eu prefiro usar mais, ou marginal, o mundo marginal que eu prefiro usar hoje, com a matéria. Nesse cruzamento, exatamente, brocha que a rosa, que é exatamente uma representação do nosso chakra cardíaco. Então, é lindo esse símbolo evocado muito pelos rosacrucianos, né? Que representa exatamente isso. A matéria e o espírito estão entrelaçados. Em outro sentido, é o que representa também a suástica. Oi, Ives, e eu fiz aqui uns estudos aqui, mostra a lua é a alma, o círculo, o espírito, e a cruz, a matéria, né? Nós estamos crucificados, né? O espírito, a união do espírito e a matéria é reencarnação. Então, a passagem de Cristo mostrando isso para gente. E é como se a gente estivesse morto, né? Vivo dentro dessa matéria, e você tem que lutar o tempo todo para sair desse casulo, né? Você tem que vencer tudo isso. E aí a consciência vai despertando, né?
vai libertando a mente desse sono. E eu acho que é possível, através dos estudos, a gente perceber essa liberdade. É como se as asas da gente fosse crescendo um pouco, né? Falando de uma maneira mais poética, não sei se assim passaria para vocês, mas a gente percebe essa liberdade, né, que vai chegando devagar, de acordo com que a gente vai escolhendo as nossas ações. Acho assim, a gente fica mais conectado com as coisas. Vamos terminar aqui, gente? Vamos seguir? Só falta mais um pedacinho. É a última frase. Ives, você vai concluir? Eu sugeriria que os portadores da luz falassem esse. Então, Essa é a acho que última parte. vocês dois aí, né? Qual o portador da luz? Vai falar. Acho que ele está falando com vocês dois. Eles não entenderam que o nome dele significa Luciano, Luciana. Entendi. Estou esperando, Lu. Então, vamos lá. A ciência oculta acrescenta a isso a existência de apenas uma indivisível e absoluta onisciência e inteligência no universo. E esta vibra em toda parte, em cada átomo e ponto infinitesimal do cosmos inteiro. Há um plano na ação de forças aparentemente as mais cegas. A Doutrina Secreta, volume 1. Cada partícula, chamemo-la orgânica ou inorgânica, uma vida. O sopro celeste, ou melhor, sopro de vida. Está em cada animal, em cada partícula animada, em cada átomo mineral. Este sopro de vida é definido como eletricidade cósmica, a força que formou o universo. O número de manifestações como luz, calor, som, adesão e o espírito da eletricidade, que é a vida do universo. Para o ocultista, a vida una é uma realidade objetiva. Nós falamos de uma escala centenária de manifestação, que começa no topo mais alto com a causalidade incognoscível e termina com a mente e vida onipresentes, imanentes em cada átomo da matéria. É o que está implícito, né? Em tudo. Lindo. A gente vai continuar? O que vocês acham? Raquel, penso que não, porque a mente universal é bem grande aí. Assim, dentro desse capítulo aí é o maior. Faltam mais 4, 5, 6, 7 páginas. Para 15 minutinhos. Ao meu ver, não vale a pena prosseguir, não. Nós demos 3 em 1 hora. Porque eu achei esse da ciência bem desafiador. Bom, O livro todo é desafiador, né? E é legal que vocês falaram várias vezes aí, a Luciana principalmente, né, o conhecimento, ciência, e a gente está falando, o tema desse capítulo é ciência antiga e moderna, e ciência é tomar conhecimento, né? Então, não sei se você pensou isso, Lu, na hora que você estava comentando, você falou diversas vezes sobre o conhecimento, né, tomar consciência, o conhecimento das coisas. E a gente está falando da ciência. Então, como que você está dialogando exatamente com esse capítulo? É exatamente isso.
E quanto mais a gente se torna conscientes, mais responsabilidade, porque o que está falando aqui é disso que habita em todos nós, né? Disso que é né? Essa ordem implícita, né? Essa partícula de Deus. Então, nós somos co-criadores. E os anjos, e aí por isso que eu trouxe aquele texto lá no começo da fraternidade dos anjos e dos homens, porque, né, Geoffrey Hodgson está apresentando aqui para a gente essa possibilidade, essa comunicação com os anjos. E ele está trazendo isso de uma forma científica. Nós somos co-criadores. Não, você quer comentar alguma coisa? Comenta. A Margarete está doida para que falar, mas ela está cheia de mistérios. Sim, conte para nós os mistérios. Só uma sugestão no livro para ser estudado, só isso. Então pode falar. Qual livro? Que acho que nessa parte de átomo ele é muito... Eu não estou conseguindo ouvi-la, Raquel. Está muito baixo. Essa parte de átomos, essa parte aí, né, que aí eu não cairia tanto em infringir juramento e tudo, mas que eu acho que complementaria essa parte Mãos de Luz, da Bárbara Ambreno. Mãos de Luz. Mãos de Luz? Não ouvimos nada, nem eu nem o Ives, que não fez o sinal. Chama Mãos de Luz. Eu vou procurar aqui e vou passar. Eu já li esse livro, é maravilhoso. Eu tive ele em mãos, passei, não... Mão de Luz, passou. Vai encontrar ele aí no Jean e na Dom Pedro II. Eu comprei por R$10 na época, presenteei umas 2 pessoas que eu fiquei tão empolgada. Agora esse livro, de acordo que cresceram mais as escolas de estudos ocultos, né? Hoje ele é uma raridade, mas encontra. O novo ele custa mais uns 70 e poucos reais, 100, depende. Um guia para a cura através do campo de energia humana. Eu vou escrever aqui o nome, eu não estou conseguindo achar o link, Não, mas... eu esqueço o nome da... Achei na Amazon, R$53, 54. Então, coloca o link aqui para todo mundo poder ver também, por favor. Espera aí. É de capa azul. Então, Compartilhei minha tela, deu para ver? deu para ver. Isso. Mãos de Luz. Mãos de Então, Luz. irmãos... Eu achei, é isso mesmo? Suspeito com esse livro. Agora você manda para a gente o link, por favor, tá? Coloca aqui no chat. Até porque eu sou reikiana e eu me arrepio toda vez que eu falo desse livro. A cura prânica, o reiki, o jorei, né? Todas essas práticas que lidam com o sutil, elas mostram exatamente a existência de algo que a ciência ortodoxa é incapaz de entender. Vá conversar com um médico da medicina galênica, né, sobre a homeopatia, por exemplo. Eles vão pirar, eles não vão concordar. Então, essa rigidez acadêmica, que é até interessante que exista, em certo sentido, né, pelo aquele motivo que eu te falei, né, pela base do ceticismo, senão nós vamos acreditar em qualquer fake news, né, ou qualquer anticiência ou pós-verdade criada, como a gente teve recentemente, mas, assim, esse engessamento, por outro lado, impede essa abertura mental para pesquisas que são feitas em outros campos, né? Então, assim, eu fiz uma disciplina de matéria isolada de doutorado com uma professora do UFMG, não vou falar que era um pouco conhecida, mas, assim, ela é meio
olhada assim de uma forma meio estranha, porque ela caminha exatamente nessa área que a gente está, ou nessa trilha que a gente está passando aqui agora, né? Então, a disciplina dela é muito interessante na Faculdade de Letras, e ela montou um jardim chamado Jardim Mandala na Faculdade de Letras da UFMG, não sei se vocês conheceram aqui, e ela é mal vista na faculdade exatamente assim, por ela enveredar para essas áreas, né? Então, é muito legal. Eu acho esse livro, tem um outro livro de cura prânica, e tem um livro de uma senhora que foi à Sociedade Teosófica no final da década de 90. Ela esteve até no Instituto Teosófico de Brasília, lançada pela editora Teosófica, era uma sensitiva, Dorothy McLean, que ela escreveu uma série de livros interessantes sobre curas através dessas energias sutis. A Raquel, que foi recentemente ao ITB, você deve ter visto lá alguma coisa, você deve ter ficado sabido, né? Eu soube antes até de ir no ITB, no Raja, o pessoal comentou dela. Eu estava num jantar, a gente estava jantando, né? E aí o pessoal estava falando sobre ela. Eu tenho uma história muito engraçada no Raja, né? Quando a gente estiver diante de uma fogueira, tomando suco de uva, chamate, né? Alguma coisa assim, de uma noite bem fria, eu vou contar umas histórias engraçadas. Bom, eu fui conhecer o Centro Raja, nem membro da Sociedade Teosófica ainda era, e foi minha primeira viagem de avião. E minha mala foi extraviada. E eu passei 3 dias no Centro Raja usando uma cueca, uma calça e uma blusa e um par de meias. A escova eu consegui comprar com o reembolso que a companhia aérea me deu, a escova de dente e a pasta dental também. Foi uma experiência muito interessante, de desapego, né? Agora, a experiência talvez assim, mais bacana, eu, novo, com 18, 19 anos, né? 18 anos eu acho que eu tinha, eu ouvi falar um troço acerca de meditação, né? Eu já conhecia através de livros que eu já lia, de yoga, tinha uma professora de yoga. E aí eu vi uma tal de meditação zen budista no mosteiro aqui em Ouro Preto. Eu falo aqui que está a 92 quilômetros de Belo Horizonte, né? Um tal de monge Tokuda, um monge japonês, tal. Aí o que eu fiz? Esse cara é bom. Eu quero aprender meditação. Peguei uma mochilinha, né? Lá nos meus 20 e poucos anos de idade, 20 anos de idade, peguei um busão, cheguei em Ouro Preto, né? Assim, umas 6 horas da tarde, falei, onde é que é esse mosteiro? Aqui que eles estão falando, esse morro aqui, o Morro da Queimada. Eu subi a pé, o Morro da Queimada, dá uns 5 quilômetros de morro acima. Cheguei lá, já era umas 8 horas da noite, bati na porta, uma casinha muito simples. Ai, de casa! Aí sai de lá o monge, muito mal-humorado, que depois eu vim a saber que é o meu grande amigo hoje aqui, o monge Zen, que é o abade responsável pelo Mosteiro Zen das Laterais de Belo Horizonte, aqui na Serra. O que você quer? Falei, olha, eu vi que no jornal aqui da coluna da Célia Borges, do Estado de Minas, tem curso de meditação aqui, eu queria aprender. Né? Aqui não, vai embora para Belo Horizonte. Amigo. Eu peguei um ônibus e voltei para Belo Horizonte. Na época eu tinha uma namorada que ela não acreditava nessa história que eu estava indo para Ouro Preto para poder fazer o curso de meditação, né? Obviamente eu não acreditava. E aí quando eu cheguei na casa dela por volta de 1h30 da manhã, tocando... eu voltei lá, mas você não foi... mas o pessoal lá falou para eu fazer meditação em Belo Horizonte. Então, a minha vida, mais ou menos, começou dessa forma, assim, no meio espiritual. Meio, Aníbal? Assim, Aníbal de Porta? Não é o Aníbal Show, não. Não é o Aníbal, não. Era o... Meu Deus do céu, o Napoleão. Napoleão. Napoleão está no Espírito Santo agora. A gente já foi lá nesse mosteiro, eu e o Luciano, no livro de rádio. Mas nós fomos bem esse mesmo. Esse mesmo. Hã? É esse mesmo. Eu iniciei um processo de ordenação como monge zen budista. Era para me tornar monge zen budista se eu tivesse juízo. Como eu não tenho juízo, então eu resolvi sair fora. Mas na época o treinamento era no mosteiro Pico dos Raios. Né? Vocês imaginam o nome Pico dos Raios, não tem esse nome à toa. Né? E estava lá eu caminhando assim, de madrugada, umas 4 horas de manhã, um frio desgraçado, né? Começou a cair raio para todo lado. Falei, bom,
Agora que está na hora de voltar para a barraca, né? Eu acho que, né, andar no meio do mato às 4 horas da manhã não é muito salutar. Então, tem umas histórias assim, muito interessantes, né, mostrando. Eu tenho uma história também muito engraçada no ITB, mas isso aí deixa para outro momento, porque eu fui membro da escola esotérica durante muito tempo. E foi muito engraçado a experiência que nós tivemos. Tem até uma foto sua, Raquel, lá no templo, né? Lindo aquele templo, né? E aí tem umas cachoeiras, que eu não sei se elas, quando você for lá, ainda estavam ativas, né? Tem uma foto de quê que eu não consegui entender? Cachoeiras. Tem duas cachoeiras no ITB. Eu não sei se elas estão ativas quando você foi lá agora, porque você foi agora em julho, né? Claro que eu fui nas cachoeiras. Fui até lá na última, na da Rainha. Caí, ralei. A minha história é por aí, é por aí, é por aí. Irmão, olha, são 8h26. A gente pode encerrar antes, pode ficar batendo esse papo aqui depois, mas vamos encerrar. Só preciso encerrar para o YouTube aqui. Oi? Preciso encerrar para pôr no YouTube. O vídeo do YouTube? Eu te mandei a capa? Sim, senhora. Já nem lembro mais. Tá, Ih, tá. esqueci que está sendo gravada. Corta essa última parte que eu contei dessa história. Você pode cortar esse finalzinho, não tem problema não. Eu já tive umas histórias lá na pista de rádio. A Aníbal me deixou lá sozinho 3 dias. Vai para lá, pega a chave em tal lugar e vai para o mosteiro lá. A gente se encontra lá. Só que ele não falou que eu chegar 3 dias depois e me largar lá sozinho. Porque os bambus ficavam batendo na janela de noite e eu não dormi. Me pus para varrer o mosteiro inteiro. Já tomei uns tombos lá. Já trabalhei na queimada. Morro da Queimada, quando pegou fogo, eu estive lá plantando. Bom, vamos fazer o encerramento, então. Algum comentário, Luciana, sobre o livro? Sobre o livro, estudo? Algum comentário? Bom, esse livro eu preciso revisitá-lo, né? Já li há muito tempo, alguma coisa, e, ao mesmo tempo, o nível de compreensão era outro, né? Então, hoje, tem muita coisa aqui que eu preciso revisitar, reler, né? Então, o meu nível de compreensão hoje é outro. Então, muita coisa ainda tenho que aprender desse livro. Principalmente a parte de Kabbalah, né? Então, irmãos, vamos fazer um fechamento, né, dessa reunião. Os convido a fechar os olhos, colocar em postura ereta, fazer um instante de silêncio, para a gente absorver a energia sutil que movimentamos nessa reunião. Que essa energia amorosa